Olá, aqui é Dr. André Bastos. Nós estamos no canal RimTube com o nosso compromisso de responder aos comentários, tá? Então, eu vi aqui, tá? Como é que você acha? Você procura lá no YouTube, RimTube. E o último vídeo foi falando sobre o envelhecimento do rim, uma pergunta de uma pessoa aqui inscrita no canal. Hoje nós vamos tirar uma nova dúvida de um comentário deixado nesse vídeo, onde a pessoa coloca assim: Doutor André, cisto renal prejudica os rins? E se ele for grande, de 11 centímetros? Um abraço do Rio de Janeiro, tá? Um abraço para o Rio de Janeiro. Hoje com a internet a gente consegue alcançar vários estados da federação, até fora do Brasil, certo? Então vamos falar um pouquinho sobre cisto renal e quando ele é grande. Isso prejudica a função renal? O que é que isso tem de comprometimento? Obviamente, isso aqui não é uma consulta médica, isso é apenas um esclarecimento para que as pessoas sintam-se motivadas a procurar um acompanhamento médico e entender mais o que se passa de fato com seus rins, com sua saúde renal e a saúde e com a saúde de uma forma geral, tá? Então vamos lá para o vídeo. Eu vou trabalhar e a gente vai conversando ao longo do tempo, do carro, no hospital, mas o importante é responder essa pergunta. Vamos lá? Então, pessoal, uma das alterações mais comuns que a gente observa quando faz ultrassom de rins e vias urinárias é a presença de um cisto renal, tá? Só procurando um lugar aqui para deixar carregado, eu percebi que o celular que eu carrego para fazer nossos vídeos, ele está descarregado, certo? Vou deixar aqui carregando para quando eu voltar a gravar mais vídeos para vocês. Então, o cisto renal é uma das alterações mais comuns. O que é um cisto? O cisto é como se fosse o seguinte: uma bolinha com líquido no seu interior. A grande preocupação é: doutor, isso pode virar um câncer? Isso pode virar um câncer? Os cistos simples não viram câncer, tá? Então, se você faz um ultrassom e lá está escrito que é um cisto simples, pode ficar bem tranquilo, certo? Embora o exame que dá plena certeza sobre se o cisto é simples ou se o cisto é complexo é a tomografia de abdômen com contraste e a ressonância de abdômen do aparelho urinário com contraste, tá? Porque o contraste vai penetrar ou não nesse cisto. Se tiver vascularização no interior, é um cisto que não é tão simples assim. Se as bordas desse cisto eles são muito irregulares, não é uma coisa tão simples assim. Então o cisto não é mais simples, o cisto é complexo, tá? E aí os cistos complexos têm mais chance de formar câncer. Os cistos eles são classificados de acordo com a possibilidade, a probabilidade de ele ser um câncer. Aí ele tem Bosniak 1, 2, 3 e 4. Sendo o 4 é o mais sugestivo de ser câncer e o 1 é o que definitivamente não deve ser uma neoplasia. Obviamente, a gente não pode avaliar um exame apenas o exame. A gente não pode avaliar, vai ter que avaliar o paciente como todos, o exame de sangue, o paciente, a história, os fatores de risco que ele tem para neoplasia, a história familiar, já tem gente na família. E se tem alguma doença associada, certo? Avaliando isso em conjunto, a gente vai chegar a uma conclusão de uma investigação mais aprofundada, se precisa fazer alguma cirurgia ou não. Mas os cistos, eles são algo muito comum, certo? Muito comum, uma das alterações mais comuns em pessoas, principalmente acima de 50, 60 anos, que o cisto simples é bem frequente e às vezes precisa ser acompanhado mais de perto, às vezes não. Às vezes está lá um cisto simples, pequeno, e aí a gente encerra o caso, tá certo? Então vamos continuar aqui na labuta do dia a dia. A gente vai conversando sobre os cistos renais, especificamente sobre esse caso aí, que tem 11 centímetros, tá? Vamos lá. Agora vamos responder a uma parte da pergunta, a primeira parte da pergunta, depois dessa introdução sobre o que é cisto renal. O cisto pode danificar os rins? Se for um cisto único, ou poucos cistos, até em um ou em ambos os rins, isso não destrói a arquitetura normal do rim. As células de filtração vão estar lá, as células que fazem a excreção da urina vão estar lá. Isso não vai modificar a sua função renal. Um cisto único ou então poucos cistos, isso não vai mudar em nada, certo? Isso é uma doença cística única, um cisto simples. Se esses cistos forem múltiplos, que não é o caso, tá? Pelo menos pelo que eu entendi aqui da pergunta, quando os cistos são múltiplos, o rim começa a crescer. Os cistos começam a crescer de uma forma tão rápida e o rim fica imenso. A gente chama isso de nefromegalia, que é o rim muito grande. E isso pode alterar a arquitetura das células. Então a doença policística é quando tem muitos cistos. A doença que tem pouco cisto,
que não é a policística, que não é uma doença genética, tá? Ela não costuma danificar os rins. Então, o cisto é comum e não costuma danificar o rim. E se ele for muito grande? Se ele for muito grande e for único, ele pode causar alguns sintomas, como dor, às vezes sai sangue na urina. Então, precisa ser investigado, né? E às vezes precisa até fazer algum tipo de terapia, que é muito raro. Porque os cistos em geral são pequenos. Mas quando são muito grandes, às vezes precisa fazer algum procedimento cirúrgico. E aí é com o urologista, né? Isso é uma dificuldade a gente entender. Vamos para o nefrologista ou vamos para o urologista? E cisto é uma dessas doenças, alterações renais, que às vezes é melhor ir para o urologista, se for único, se a suspeita for de neoplasia, de algum tumor. Mas se for múltiplos e tiver alteração da creatina, da função renal, aí é melhor ir para um nefrologista, que deve ser uma doença policística. Mas às vezes você vai para um e depois o nefrologista caminha para o urologista ou vice-versa, tá? Então, respondendo, danifica os rins quando é único, poucos cistos, não costuma ter nenhum problema. E se for muito grande, aí pode ter dor, pode ter sangue na urina, pode ter até um abaulamento do abdômen, que é muito raro, mas se for muito grande, pode acontecer. Vou continuar aqui indo para o trabalho e já volto para trazer mais informações aí, terminar de complementar essas informações, tá? Se você tem sua dúvida, deixa aqui nos comentários também. Não acabou o vídeo ainda, falar um pouquinho mais sobre o tratamento dos cistos e quando é que a gente deve se preocupar, tá? Gente, em relação ao acompanhamento, é importante fazer um acompanhamento regular com o nefrologista ou urologista nos casos dos cistos complexos. Então, em geral, o médico vai pedir para você repetir ultrassom ou tomografia a cada 6 meses, 4 meses, 1 ano, a depender do quadro clínico, tá? E da evolução do cisto, tá? Se o cisto ele começar a adquirir características neoplásicas, aí sim, talvez seja preciso fazer algum tipo de intervenção cirúrgica. E é importante a gente diagnosticar os cistos de forma precoce, porque se realmente ele for uma neoplasia, for um tumor, nós estaremos observando esse comportamento desde cedo. A gente não vai perder tempo, tá? Então, muito dificilmente, se você descobre um cisto em ultrassom, tomografia, e você faz o acompanhamento, esse cisto, se ele, por um acaso, que não é muito comum, ele virar um cisto neoplásico, um câncer, raramente ele vai estar disseminado por todo o abdômen, né? Como a gente fala de peritonite, uma carcinomatose peritoneal, muito raro ter invasão do peritônio, da membrana que envolve todos os órgãos abdominais, por conta de um tumor de rim, se ele for diagnosticado com brevidade, tá certo? Então, por isso é importante fazer os exames com certa periodicidade, porque se a gente diagnostica alterações de forma precoce, a gente consegue prevenir alterações mais graves, tá bom? Quando existem múltiplos cistos, e aí nós temos a doença policística, o tratamento já é diferente. Tem um vídeo aqui falando sobre a doença policística, quando é que a gente trata, certo? Procura aqui no canal que você vai ver. E a gente precisa controlar a pressão nesses casos, controlar a creatinina, evitar pedra nos rins, que facilita, né, quando a pessoa tem doença policística. Aí o tratamento é um pouquinho diferente. Tá nos cistos simples, que é a maioria, a gente só faz o diagnóstico, observa, se o paciente não tiver sintoma, o caso está mais ou menos resolvido. Um cisto muito grande que tem sintoma, aí sim, talvez precise de alguma abordagem. É importante dizer que todos os pacientes devem procurar um acompanhamento médico quando diagnostica um cisto, para tirar essa dúvida se é um cisto simples, se é um cisto complexo. E esse vídeo jamais substitui a consulta com o especialista, tá bom? Então, hoje foi um vídeo um pouquinho mais dinâmico, falando sobre uma dúvida. Se você tem a sua, já falei, clica aqui embaixo, coloca nos comentários que a gente vai responder. Às vezes não há tempo, mas a gente adequa a realidade para a gente poder falar sobre esse assunto. Eu sou André Bastos, médico nefrologista, e você está no canal RimTube. Grande abraço e até o próximo vídeo.